Com mais de Girelli, estamos começando mais 2 toques desta segunda-feira, antevéspera do Natal. Professor, chegando o Natal, eu tenho certeza que o Abel e o Anderson Moreira estão pedindo o Papai Noel um time bom. É verdade, Coelho. Eu acho que o Papai Noel que eles estão pedindo é que façam um bom time de futebol para 2014. Só que, pelo que a gente tem ouvido das direções, tanto de Grêmio como de Internacional, o dinheiro está escasso. Eles vão ter um Papai Noel, não aquele gordão, né? Aquele Papai Noel, né? Até a barba branca pode ser que tenha, que eles não pintem, mas o biotipo vai ser magrinho, porque a coisa tá difícil. Os dois clubes estão segurando as suas despesas, vão diminuir o investimento em 2014 e vão ter, de uma maneira ou de outra, realmente investir nas categorias de base. Vão ter que fazer com que os seus plantéis se formem com a base, porque não vai ter mais condições do Internacional, por exemplo, ter Damião, Rafael Moura e Escoco, né? 3 atacantes que custam no mínimo 1.400.000, 1.500.000. Então é difícil, é complicado, mas que bom para os clubes que eles comecem a pensar um pouco mais seriamente naquelas categorias de base que eles tanto investem, porque se nós formos analisar, Grêmio e Internacional sempre vão bem nas competições do Brasil de categorias de base. No Inter, sem Damião, no Grêmio, agora o Bressan vai embora também com o Alex Telles, né? Pois é, o Grêmio é outra coisa assim que quando foi contratado o Edinho, eu fui contra, porque eu achei que o Edinho não deveria vir para o Internacional. Eu tenho que usar o mesmo critério, não gostaria que ele viesse para o Grêmio. Porque também o Grêmio não. Porque o que o Grêmio teve de melhor em 2013 foi justamente os volantes. E o Grêmio se desfazendo do Alex Telles, o Rodolfo não deverá ir para a Europa e vai haver uma negociação direta do São Paulo com o time europeu. O Bressan, que tem dupla cidadania, também é um jogador que se espera que vá sair e você está confirmando que está indo embora. Poxa, o Grêmio está precisando de zagueiro, até porque o reserva desses 2 zagueiros era o menino, né? Eram 2 meninos que entravam. Então a dificuldade, o Simon, né? E aquele do Lajadense, o Gabriel. Né? Porque o Erle passou praticamente 2013 todo machucado. E esses jogadores não são suficientes para que o Grêmio tenha uma boa competição. Principalmente o Grêmio, que tem no primeiro semestre uma Libertadores da América. Então é complicado. O Grêmio tem que contratar, sim, no mínimo 2 zagueiros e mais um lateral, porque o lateral esquerdo, que é o Eder, que é o que eles já têm dentro do grupo, também não é um jogador que a gente viu, quer dizer, não é um jogador confiável. Pode ser até que dê resultado, mas mesmo assim é complicado. Para terminar, a CBF decacampeã estadual. Que time, professor? Mais uma vez, né, mostrou, quando a gente falou sobre a decisão, o primeiro jogo lá na Casa do Galo, que é o Atlântico de Erechim, eu achei e disse que lá o Atlântico seria o favorito pela circunstância do jogo, e o Atlântico estava com mais ritmo de jogo, vinha jogando mais partidas, né? E realmente aconteceu a vitória. Aqui também eu disse que venceria o Carlos Barbosa, e venceu, porque eu também conheço, a gente sabe o que é o ginásio de Carlos Barbosa, e logicamente depois pesou a camiseta, mas foi um jogo muito tumultuado, teve 8 cartões vermelhos durante o jogo e 10 amarelos, e no jogo anterior o Atlético perdeu praticamente a final no terceiro amarelo do Keké, e aí perdendo o pivô Keké, praticamente ele define que não iria ter condições de aguentar aqui a CBF de Carlos Barbosa. Agora, o ano foi do Atlântico, 2 títulos. O ano foi do Atlântico. Eu acho que o Paulo Moussalem começa agora a ter uma nova visão do jogo, da sua equipe, até porque foi uma final que teve alguns tumultos, teve briga inclusive no final, né? Mas numa briga que o Zico está acertado com a CBF, o Flávio já está acertado com o Atlântico, enfim, não, com a Sueva. Então muitos jogadores trocando, mas mesmo assim mostrou mais uma vez que o clássico está cada vez mais enraizado no Rio Grande do Sul. E agora o clássico que antes teve Ubre a CBF, Inter a CBF, teve o Horizontino a CBF, hoje o UX também, mas a Cortiana no caso. Hoje o clássico do gaúcho, o gauchão do futsal
é, sem sombra de dúvidas, o Atlântico de Erechim e a CBF de Carlos Barbosa. O Esportivo ontem fez um jogo treino, 5-0 venceu o São Paulo do Burgo, mostrou os destaques, o Robert, o Igor, o Afonso e também o Ladeira, zagueiro. O Esportivo que deu fogo aos jogadores, volta só dia 26. Acesse o portal leuv.com.br, dentro dele a TV Oi, e às 18h45 da Rádio Viva 1070, os 2 toques no ar. Um abraço!